Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa
e nossa Mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, nada. Deus é tudo, tudo. Pai, te amo, te amo, te amo. Amo-te, adoro-te, bendigo-te. Amém. Fiat. O sofrimento de Luísa com os sacerdotes. Começa o sofrimento de Luísa no estado de petrificação. E a família também sofria vê-la naquele estado. E a família, o que ela fazia naquela situação? Ela ia chamar o padre, os padres que eram designados para libertá-la, para conviver com ela, para aconselhá-la, ensinar para ela as verdades, dar apoio para ela nos momentos de dificuldades e atendê-la no momento de sofrimento, que ela não sozinha não pudesse dar conta. Então ela comenta que, na verdade, lhe pareceu mais amargo o fato, sem pensar nem saber, que encontrou uma nova pesada cruz, crendo ser tido a mais pesada, que era a de conviver, prestar obediência aos sacerdotes. Naquele estado de sofrimento que ela estava, ela não pensava em outra coisa, a não ser que ela queria morrer e fazer a vontade de Deus. E os sacerdotes eram muito encrenqueiros, que a fazia sofrer muito mais. Por isso que ela sentiu uma outra cruz, sendo os sacerdotes atendendo a ela. Ela não queria o sacerdote entre ela e Jesus. Mas no início que ela começou a ficar no estado petrificado, que a família ia atrás dos sacerdotes, nenhum deles queriam vir, que estava naquela diocese, naquela paróquia, nenhum deles queriam vir assisti-la. Mas aí aconteceu que um sacerdote, quando ela precisou, que um sacerdote que atendeu ela de pequena, ele veio atendê-la, mas por pouco tempo ele a fez sair de seu estado. Mas depois ele teve que viajar, ele teve que ir para outro lugar. Então os outros sacerdotes que vinham, eles eram encrenqueiros, criavam muito caso, criavam muita encrenca para ela, para pôr ela à prova. Por isso ela sofria muito mais. Ela ficava angustiada, amargurada, porque eles não davam muita trégua para ela. Eles duvidavam da doença dela, de petrificação. Dizia que ela era fingimento, que não era doença, era fingimento dela, que ela precisava de uns tapas, uma surra. Outros diziam que ela queria passar por santa, e acrescentava ainda que ela estava endemoniada, e muitas outras coisas para aborrecê-la, para forçar que ela fosse verdadeira com eles. Mas ela não se abria, porque ela não queria eles, não tinha confiança neles, mas tinha que prestar obediência a eles. Então, ela tinha que aceitar a presença deles ali. Mas Jesus, ele convence os sacerdotes, por causa das situações difíceis naquele momento na Europa, principalmente na Itália,
o que estava acontecendo, guerras, e o mundo com muitas complicações, muitas coisas difíceis, situações difíceis acontecendo por toda a Europa, doenças e tudo mais. Então, Jesus usava circunstâncias para, para convencer o sacerdote, mostrando para o sacerdote as circunstâncias tão dolorosas que estava passando o povo, e principalmente Luísa. Ele usava a circunstância mostrando para o sacerdote que não era fácil para ela, que, né, que ela estava passando por dificuldades, mas e com dificuldade aceitar o sofrimento e as penas. Então, que eles colaborassem, levando a ela a aceitar o sofrimento, levar a ela a aceitar aquela condição de vítima, porque era o que Jesus queria dela, queria formá-la como a primeira vítima, com a primeira, a santidade dela, para ela ir escrevendo e vivenciando aquelas situações que ela escrevia com ele, para que pudesse ajudá-lo, pudesse compreender o anúncio da igreja que ele estava formando, compreender como seria a igreja de Jesus. Mas quando Jesus vinha e pedia para ela, ela estava sempre resistindo o pedido de Jesus. Não queria aceitar, não queria aceitar aquela situação de vítima, não queria aceitar aquele sofrimento tão grande. E ela resistia muitas vezes que Jesus queria que ela se oferecesse para ele como vítima. Ele queria que ela se oferecesse como vítima, era tudo que ele queria, e aceitasse as penas. Mas ela sempre resistia e falava: Senhor, promete-me que tu mesmo me libertará, então eu aceito. De outra maneira, não quero aceitar, porque ela não queria que o sacerdote intervisse entre os dois. Então, por Jesus insistir tanto, ela pensou: quem pode resistir a Deus, que me ama tanto, que está sempre comigo e me ama? Então, e eu o amo também. E finalmente ela vê-se obrigada a submeter-se à cruz pelo grande amor de Jesus por ela e pelo pedido dele. O que ele queria dela é que ela se oferecesse como vítima e aceitasse as penas para que ele pudesse conduzir o plano dele, que tanto queria, que é a formação da nova igreja. E é tudo através dela, dos escritos dela para nós agora, para o povo dele poder conhecê-lo e amá-lo como ele merece. Fazer a correspondência de amor com ele, dar o desabafo do amor dele. Então, ela aceitou, mas a situação com o sacerdote ela ainda era um pouco resistente e falava: por que, Senhor, tu fazes isso? Porque quando você me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, eu sempre aceitei, porque eu sabia que você mesmo deveria me libertar, estaria comigo e me libertaria. Mas agora outra mão é necessária? Eu imploro, Senhor, liberta-me, para que estarmos juntos e felizes. Mas às vezes, com essa insistência dela, Jesus fingia que não escutava e silenciava e saía.
Aí depois ele voltava e dizia: não temas, eu sou quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz, é meu costume que minhas obras as manifesto por meio dos sacerdotes. Então, ele usa o meio, através dos sacerdotes, os filhos prediletos da mãe, para que ele possa fazer a obra dele na igreja que ele tanto quer formar, que agora ele está, através desses escritos da Luísa, está nos formando também, buscando nos formar. E Luísa diz que ela assim passei 3, 4 anos de contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes eles me sujeitavam em provas duríssimas. Chegava a me deixar num estado de sofrimento tão grande quando voltava da petrificação, eles me deixavam num estado de sofrimento tão grande que eu não podia nem tomar água, nem uma gota d'água. Vários dias eu ficava sem água por causa de não poder beber. Então, eu passei muitas contradições com eles. Passei muito sofrimento. E, às vezes, sujeitava provas duríssimas que eu que não podia, às vezes, nem me mexer, nem sair, ficava deitada e não podia me mexer. E que chegava a me deixar no estado de sofrimento, de petrificação. As provas, as contradições que me sujeitavam aos sacerdotes eram tão duras que eu chegava a desmaiar, chegava ao meu estado de petrificação, incapaz de qualquer coisa, de qualquer movimento. E só o Senhor sabe o que eu estava neste estado, passando nesse estado. E quando vinha que eu reclamava, ele nem sequer bem me ouvia, só falava: tem paciência, faz a vontade de Deus. Mas aí eu fui repreendida pelos sacerdotes como caprichosa e desobediente. Que pena, quantas lágrimas derramei, quantas vezes pensei que era desobediente, pelo que o sacerdote dizia para mim, que eu era muito desobediente, muito caprichosa. Eu chegava a adoecer e muitas vezes eu pensei mesmo que era desobediente, devido a eles falarem tanto. Eu derramei muitas lágrimas e disse: como essa virtude da obediência que é para o Senhor é a mais agradável. Como é essa virtude da obediência para o Senhor é a mais agradável e está tão longe de mim. E eu chorava, entristecia por isso, por pensar que eu era tão desobediente. E pensava: como pode esperar de bem uma alma desobediente? Que eu possa esperar de mim, de minha alma que é tão desobediente? E lamentava com o Senhor, que às vezes chegava até a ressentir-me com ele. E quando ele quando ele queria que eu aceitasse o sofrimento, mais uma vez eu resistia, porque eu estava sentindo que eu era desobediente e estava machucando o coração do meu Senhor e resistia. Mas quando eu começava a resistir novamente, Jesus saía. Jesus não me dava mais atenção, silenciava e saía.
mas ele não saía de mim, ele estava sempre comigo. Que depois ele dizia, depois o confessor me dizia, é porque não queria que caísse naquele estado. O confessor, e depois o confessor dizia, é porque não queria que caísse naquele estado, mas isso não estava no meu poder para ele, né? O estado que ela estava, que não estava no poder dele, assim que o confessor dizia. E a verdade que foi desobediente, então ela se identificou, ela mesma falou, é verdade que fui desobediente, que jamais fui boa para nada. Recordo também que a pena mais dolorosa para mim era o não poder obedecer, que para ela ela se reconheceu desobediente. Quando o confessor fala, o que o confessor fala para ela, porque ele não queria que ela caísse naquele estado. Muitas vezes ele falava que não estava em seu poder aquele estado que ela estava passando, tão, tão amargurado, tão sem ação, tão sem movimento. E, e ela aí se reconhece. É verdade que eu fui desobediente e o que jamais fui boa para nada. Jesus, o meu Senhor, meu querido Senhor, insistia tanto comigo para eu colaborar e me oferecer como vítima para sofrer e sofrer o sofrimento para sofrer as penas, para, para o que ele queria que acontecesse na igreja. E eu não compreendia e resistia o tempo todo. Isso é desobediência. Eu fui desobediente. Fui muito desobediente com ele. E que jamais fui uma boa para nada. Mas também recordo que a pena mais dolorosa para mim era o não poder obedecer, que ela sofria muito mais por não poder obedecer ao sacerdote, que ela mesma resistia e ela não conseguia obedecer o sacerdote. Então, que ela sofria muito com essa desobediência dela para com Jesus, que ficava resistindo, achando que o sacerdote não podia intervir. E era Jesus que era o dono de tudo. Ele que faz tudo. A vontade é dele. Ele, como ele diz, eu sou quem dá as trevas e a luz. Virá tempo da luz e o meu costume que as minhas obras as manifesto por meio do sacerdote. Então era desobediência. Não aceitar o pedido de Jesus para se oferecer como vítima e sofrer as penas e não querer os sacerdotes por intermediário, por estar entre ela e Jesus. Ela só queria Jesus com ela, porque Jesus pode tudo, ele que faz tudo, tudo é ele. Então era mais fácil para ela que ele libertasse ela. Aí ela ficava em paz junto com ele, feliz. Mas os sacerdotes foram colocados para provação dela mesma, para ela ser provada mais ainda no sofrimento, porque ela não poderia fazer a vontade dela. Ela tinha que ter obediência para com os sacerdotes. E assim também fica esse
lindo exemplo de Luísa para nós. Ela sofreu muito, lamentou muito, mas ela foi fiel a Jesus, no amor de Jesus sempre. A parte humana dela que lutava, ela era uma luta constante dela com a natureza dela. É a natureza dela que não queria o sacerdote ali junto com ela, acompanhando ela, fazendo encrencas para ela, armando para ela situações que ela tinha que sofrer, carregar a cruz dela da expiação, fazer a expiação dela na cruz por Jesus, por amor a Jesus, como vítima que Jesus precisava para fortalecer o lado dele, o amor dele para com o objetivo dele, que era a formação da igreja, buscar formar a primeira vítima, a primeira santa, a primeira na divina vontade, fazendo a vontade dele, para depois pudéssemos participar desses ensinamentos, que ela que escreveu, ela que colocou em folhas, formando o livro do céu, para que Jesus pudesse agora, nesses tempos agora, que são difíceis e até mais pecados do que naquela época, mais pecados, né, neste mundo tão cruel, tão cheio de trevas, que tudo está ao contrário, inverso. Mas é neste momento que Jesus colocou o livro do céu para formando aquelas almas que querem viver na divina vontade, porque agora é muito mais fácil esse livro ser conhecido do que tantos séculos passados, para conhecer o pouco que foi ensinado, em vista da agora que uma grande, imensa, imensa ordem de conhecimento, um grande volume de conhecimento para ser divulgado, para ser espalhado e para ser vivenciado, para fazer o querer de Jesus acontecer e ele poder formar o reino dele na terra, através daqueles que aceitam, que obedecem, que sejam humildes e levam a sério, se comprometem com os escritos do livro do céu. Amém, Fiat.